Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento, entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Sim, sou eu. Meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Por que dormis é o tema. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Assim está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos, abre aspas, dormiam de tristeza, fecha aspas, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviços redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerce cristão permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos inconscientes de que dizem o que fazem, para despertarem tão somente no instante mortal, corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existe lugares vagos, para que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda se encontra na carne, não durmas em espírito, desentendendo os interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos.
Até hoje, foram produzidas 1.393 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, cumprindo seu papel junto ao Grupo RBA, levando informações atualizadas e analisadas à luz do Espiritismo. Isso porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Dessa forma, nós temos o entendimento, sim, que somos seres imortais. Deus cria para a eternidade e precisamos nos entender como espíritos imortais. De passagem, em mais um cenário da reencarnação. Detalhe, como nós somos espíritos e temos o atributo da inteligência, vamos formatando ainda mais coisas úteis à nossa vida, produzindo qualidade de vida que nos permite viver muito tempo a experiência no corpo de carne. Não nos eternizando no corpo de carne, mas vivendo a experiência no corpo de carne com saúde, sabendo aproveitar as aprendizagens que a vida nos oferece. Então, Terceira Chamada, como sendo um programa espírita, vem sim colaborando. Até porque o Espiritismo, que completou neste 18 de abril, ainda estamos em festa, 168 anos, é a doutrina que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Dito isto, vamos às nossas viagens ao mundo do conhecimento, trazendo curiosidades, até porque precisamos saber como nasceu as coisas, os símbolos, porque não é só olhar, se encantar, acreditar e não saber a origem. Eu, pelo menos, não é a primeira vez que eu trago essa curiosidade, mas você que é de primeira vez no nosso programa, olha essa curiosidade. O símbolo do coração, como conhecemos, é utilizado comumente, é resultado da imagem de dois corações se fundindo. É por isso que ele simboliza o amor. Eu pensei que quando eu era mais jovem, que o coração era daquele formato, mas não, depois a gente vai estudando, mas o coração não é esse formato. Aí vem alguém, teve a brilhante ideia de unir dois corações, representando a própria afetividade que cada um de nós podemos somar com outra alma. Terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e a nossa felicidade depende exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e do amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você também pode ser um propagador da boa mensagem, curtindo e compartilhando, inclusive, os programas que são apresentados, tanto no YouTube como no Facebook e os nossos noticiários no Instagram. O Terceira Chamada, aqui na Rádio Clube do Pará, ele é reprisado no YouTube, mas no canal da ADEPA. Então você perdeu a edição anterior aí, porque até mesmo nós procuramos seguir uma sequência de raciocínio. E aí você pode ir lá no YouTube, não esqueça de se inscrever e
participar conosco, né? E dizer, olha, tem uma mensagem belíssima do Terceira Chamada lá da ADEPA. Vamos lá. Então o endereço é facílimo. ADE-PA. Tudo em letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. Inclusive, nossos expositores espíritas, fazendo aquela visita a algumas instituições espíritas, de repente pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Olha essa. Lá em Marituba tem um centro espírita, sim, e é o Centro Espírita Reencarnação, que fica localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do abrigo João Paulo II. O Aleixo, nosso amigo, ele diz, Douglas, toda terça-feira, a partir das 15 horas, tem palestra pública e diálogo fraterno. Pessoal querendo conhecer, então você aí que mora nas redondezas de Marituba, não gosta de sair à noite, mas tem o Reencarnação que funciona às 15 horas. Também tem o Centro Espírita Paz, Luz e Amor, o qual eu estarei nesta quinta-feira fazendo uma visita lá ao meu querido amigo Jorge. Centro Espírita Paz, Luz e Amor, Travessa Carlos de Carvalho 328. Palestras públicas toda quinta-feira a partir das 18h30. Centro Espírita Reviver. Nonato França teve quarta-feira agora lá no Reviver. BR 316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6. Mas também tem na bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita lá. Centro Espírita Caminho da Luz, localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas todas as sexta-feiras às 19 horas. Para ser mais exato, a Caminho da Luz, você que vai de ônibus, o famoso aí, Mosqueiro Belém, Belém Mosqueiro, esse transporte aí, no final da linha ali do Maracajá, tem um cemitério, é por ali por perto, é só dizer onde é que fica o Centro Espírita Caminho da Luz, todo mundo lhe aponta, então não é difícil não. E fazendo aquela visita a Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30, mas na quarta-feira também tem a atividade às 16h30. Então são 2 períodos de atividade. No sábado, às 17h, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Não deixe de dar o seu joinha. E querendo compartilhar os programas, os folders, ficamos agradecidos. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora a Grupo Amor e Perdão, o amor de Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Amanheceu, é mais um novo dia. Agradeço por estar aqui, vivendo, aprendendo e ensinando, vendo o caminho melhor pra seguir. Vou tentando separar aquelas coisas que não posso levar quando eu for viajar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. Cada dia é diferente um do outro, tudo muda, então vamos mudar. Lutar pra vencer todos nós
O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. E vamos de curiosidades, qualidade de vida. Você sabia que você pode chegar até os 120 anos? A tecnologia tá aí. Já trouxe aqui o que a gente traz de curiosidades, descobertas científicas, colaborando para que você entenda que dá para você viver sim feliz. Fazendo até coisinhas bobas. Sabe aquelas coisinhas bobas que dão uma qualidade de vida? Olha uma coisinha boba que você pode fazer. Cochilos rápidos não apenas aumentam o nosso estado de alerta, mas também melhoram nossas tomadas de decisões, criatividade e percepção sensorial. Conheça o Espiritismo, conheça as curiosidades do Terceira Chamada. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Procure dar exemplos de paciência e desprendimentos, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a tenra plantinha até as constelações que gravitam no espaço sidereus. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem ao seu lado, como seus companheiros de jornada. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 20 de abril de 2025. Quão forte é a atração entre duas pessoas, segundo a física? O fenômeno acontece por conta da lei da gravidade e pode ser explicado e até calculado. Confira! Autor com informações de Correio Brasiliense. Sentir-se atraído por uma pessoa é absolutamente normal e natural. Apesar disso, muitas coisas estão envolvidas nesta questão, já que não se trata apenas de aspectos orgânicos ou hormonais. E se eu dissesse a você que essa situação também está diretamente ligada à gravidade, essa mesma que estudamos nas aulas de física do ensino médio. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais que atuam sobre nós todos os dias e que rege tudo o que acontece no universo. Então, para respondê-las, recorremos aos físicos. E a primeira coisa que nos disseram foi que, apesar de sempre ter sido experimentada, explorada desde os tempos antigos e descoberta formalmente no século XVII, a gravidade continua sendo um mistério. O que gera a gravidade é provavelmente uma das questões mais fundamentais que existe, diz a física teórica Cláudia Derham, do Imperial College, London, que estuda justamente essa força. Eu não acho que eu consiga dar uma resposta precisa para isso. O que sabemos, graças a Isaac Newton, é que uma força que atua à distância e que é um fenômeno de atração entre coisas diferentes, explica ela. Diz a lenda que de uma maçã caiu em sua cabeça e ele percebeu que isso era resultado da atração gravitacional da Terra, a mesma que governa o sistema solar. Derham enfatiza que entende o que estava acontecendo em nosso planeta também significa entender o que acontece no universo. É extraordinário.
E Newton descreveu esse fenômeno por meio da lei da gravitação universal e das leis de movimento que usamos até hoje. Portanto, embora a gravidade seja talvez a mais intuitiva e familiar das forças fundamentais, ela também continua sendo uma das mais difíceis de explicar. Sua verdadeira natureza e origem são um grande enigma na física. Mas isso não significa que não haja resposta para muitas perguntas. Não importa quão triviais elas pareçam. Somos atraentes? Segundo a especialista, todos somos atraentes segundo a física, já que a gravidade é universal. Desse modo, nós estamos atraindo coisas para nós o tempo todo. Cláudia de Hans explica que podemos calcular o quão atraentes somos. Podemos usar a lei da gravidade de Newton para calcular a atração gravitacional entre quaisquer dos objetos, entre você e a Terra, entre a Terra e a Lua, entre a Lua e o Sol, até mesmo entre dois astronautas no meio do espaço, se quisermos. Explica de Hans. Ela diz também que esse cálculo pode ser feito entre duas pessoas que na Terra, supondo que ambas as pessoas pesem 70 quilos e estejam a 1 metro de distância, a fórmula de Newton conclui que a força gravitacional entre elas seria de aproximadamente 3,27 por 10 a menos 7 newtons. Na verdade, é uma força muito pequena, mas não há dúvida de que há pelo menos um pouquinho de atração entre você e todas as outras pessoas do mundo. Nonato França, você vai me perdoar de eu ter lido realmente toda a matéria, mas é interessante, né? Quer dizer, você é bonito, Nonato, você é atraente, assim como o Toninho é bonito e atraente. Quer dizer, nós fazemos parte de uma lei, né? Então é muito natural as pessoas se sentirem atraídas umas pelas outras. O que nós precisamos conhecer dentro dessas leis da atração é amadurecer mais a moralidade, né? Para a gente não cometer erros, né? É verdade, Douglas. Quando você estava lendo o enunciado do questionamento aí e da explicação que a física, através de Newton e confirmação desses cientistas que falam a respeito da gravidade, não é? Nós espíritas e eu ficava imaginando essa questão de onde surgiu a nossa ideia que transcende a questão da física do encantamento, não é? Da magia, que nada mais é que são forças atrativas, tá certo? E que coadunam com a ideia que nós, por estarmos no meio, inserido no meio que se chama Terra, a gravidade também exerce essa influência. Com uma observação que a doutora aqui colocou, né, com relação à confirmação da lei de gravidade, no sentido de que muitas das vezes essas forças são opostas, não é isso? Sim. Sim. Nós já acreditamos muito mais que, além disso, também a questão da semelhança. Por isso que nós somos enfáticos, como eles para dizer que semelhante atrai semelhante. Ou seja, essa semelhança que atrai semelhante está no contexto da condição nossa humana. E tudo que diz respeito ao humano terrestre está inserido a lei da gravidade, que é esta, e esta outra lei que nós chamamos de afinidade. E por que isso? Porque o Criador sabe o que faz. E nós precisamos deste encantamento, dessa magia. Não é a magia que vocês possam estar entendendo. A magia de desprendimento do amor, às vezes do ódio, às vezes da repulsa, e tantas vezes outras ainda na condição humana que a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. Mas dentro dessa magia, desse encantamento do amor, em que a força de atração, tá certo? Desculpe a redundância, nos atrai, ela faz exatamente isso para nos unir. E muito bem lembrado, que agora eu pego um gancho da tua colocação com respeito à questão das curiosidades, essa questão do coração. Ela vem corroborar com essa ideia, né? Que mesmo na diferenciação nossa, do nosso entendimento, do nosso sentimento, nós precisamos estar unidos. Oxalá
essa união não seja tão somente por uma imposição divina ou da lei da gravidade, mas aí pela nossa livre e espontânea vontade. E lembrando, dentro dessas considerações do Nonato, que a própria Cláudia aqui, a física lá de Londres, ela diz que não está desbravado por completo essa lei, não. Então a gente sempre coloca aqui, sempre tem mais coisas a serem descobertas. O que nós não podemos aceitar é o final da aula, não. Então, já se sabe, eu achei interessante quando eu peguei no Diário Online essa matéria, é que o quanto a física ela tenta descobrir a relação nossa com o nosso próximo. Olha só, isso não tem nada a ver com religião, Nonato. Isso é estudo científico. O que é que me atrai no próximo? Já perceberam, então, que matéria influencia em matéria, mas tem algo a mais. Aí você colocou a questão da espiritualidade, de Deus, do amor e por aí vai. Então não deixe de pesquisar aquilo que você sente pelo próximo. Pode ser amor ou pode ser ódio, mas você sempre tem que ir atrás, porque todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Parabéns mesmo ao Diário Online, que sempre traz essas matérias assim fascinantes do mundo científico para nós nos entendermos como seres humanos. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, o Disse Música, Renato e Zé Luiz Carimboi. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Cantei uma toada de boi pra morena bonita dançar. Ela dançava no boi, carimbó e siriá. Catirina gritou pra matraca, isso não é boi bumbá. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. Cantei uma toada de boi pra morena bonita dançar. Ela dançava no boi, carimbó e siriá. Catirina gritou pra matraca, isso não é boi bumbá. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do
voltando às nossas questões científicas, matéria do Diário Online despertou interesse em muita gente. Precisamos nos entender por que o outro se sente atraído por mim e eu atraído pelo outro. Mas o ser humano sempre quer buscar o que? Melhorar a qualidade de vida, inclusive do planeta. Surgiu a ideia aí, certo, do projeto Cápsula Mundi. O que é isso? O projeto Cápsula Mundi pretende transformar cemitérios em grandes florestas. Ao invés de um corpo no caixão, os restos mortais ficará dentro de uma cápsula orgânica e enterrada embaixo de uma árvore para servir de matéria orgânica para a planta. Evolução aí nos ensina muito a não ficar muito apegado à matéria, né? O espírito já foi, agora vamos utilizar a matéria. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ele, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorini, por Nonato França. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça, não o expulse da roda da sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhes felicidade. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, falamos do quê? Lá na matéria do Diário Online, sobre a lei da atração. Então a doutora disse que não bateram o martelo, não chegaram ao final do estudo. E essa questão do Livro dos Espíritos basicamente vem completar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? E eis a resposta dos imortais. 2 espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar, mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Sabe o que eu me lembrei, Nonato? É um equívoco que alguns espíritas, palestrantes espíritas, cometem em dizer: quando você se sente
Antipatia pelo próximo é inimigo do passado. E não é. Já vi muito isso. E não é. Muito isso, e a doutora no Diário Online foi maravilhosa. Essa pergunta está sendo maravilhosa. Nonato, coloque mais tempero de sabedoria aí. O que me chamou a atenção foi na própria pergunta que Kardec fez, quando dizia antipatia instintiva. Ele não disse antipatia tão somente, né? Instintiva. Todos nós sabemos, o Kardec nos ensina isso, e a própria vivenciação nos ensina isso, que há uma diferença entre o instinto, que é animal, né? E as situações que nós chamamos de espirituais, não é? Então, se é animal, tá certo? E aí ele ainda reforça, sempre é sinal da natureza má. Aí os espíritos respondem, não, Kardec, são dois espíritos que não são necessariamente mal, porque não é isso que nós aprendemos, como de um modo geral, para não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar de diversidades, tá certo? Sim, estamos no planeta escola, né? Diversidades ele ainda enfatiza, do modo de pensar. O que é que nos ensina o Cristo, o que nos ensina Kardec, e como nos ensina, digamos assim, de um modo geral, tenha cuidado com seus pensamentos, não é? Porque você pode, com isso, estar, né, tendo afinidade ou semelhança ou atração com outros, tanto no sentido bom como no ruim. Então a gente precisa compreender isso aí, porque como você colocou, não é? Se nós canalizarmos a ideia tão somente para essa questão da vida passada, meu Deus do céu, a gente não vai conseguir viver. Nem com segurança, nem com tranquilidade. Aí a gente vai criar aqueles medos que você tanto coloca aqui com relação a essas situações. Medo mesmo até das consequências, medo disso, medo daquilo, e não anda, não caminha, não movimenta. Muito bem colocado, lembrando sempre que Jesus sempre sinalizava para que a gente não deixasse de procurar as coisas de Deus, procurar a verdade. E a verdade, ela está em fragmentos no nosso planeta. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Deus te abençoe, meu filho. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso.
Faça isso. Você vai vencer. Deus te abençoe, meu filho. Houve tempos em que era comum o gesto. A vida moderna, o abandono de Deus pelas criaturas, o fez quase desaparecer. Raro é o lar onde ainda se manifesta. Em lugares mais isolados, mais no interior, onde a simplicidade da vida se consorcia com a fé, ainda persiste. Falamos do que era costume de inúmeras famílias. Quando as crianças levantavam pela manhã, quando se preparavam para dormir, quando cumprimentavam as visitas, uniam as mãos e as estendiam em direção dos pais, avós, tios, padrinhos, pedindo: a bênção, pai. A bênção, vó. A bênção, madrinha. E esses, com suas mãos, envolviam as infantis e desejavam: Deus te abençoe, meu filho. Naturalmente que pelo hábito o gesto passou a ser quase mecânico. Isto é, muitas vezes era repetido somente por ser tradição, sem envolvimento emocional algum. De toda forma, a simples menção do nome de Deus na frase, com emissão de bênçãos, tinha seu valor. Era o momento em que o pequeno, chutando bola ou brincando na terra, corria ao encontro do recém-chegado para dizer quase sem fôlego: a bênção, tio. E receber o carinho das mãos gigantes em torno das suas. Podemos imaginar o efeito quando o adulto, cheio de saudades, de amor, dizia com toda unção: Deus te abençoe, meu filho. Como faz falta Deus em nossos lares e em nossas vidas. Quantos distúrbios, desentendimentos, rusgas poderiam ser amainadas ou evitadas? Quanta inquietação infantil, manhas e teimosias poderiam ser diluídas com a formalidade de bênçãos aos filhos. Isso porque a palavra carrega as vibrações de quem as pronuncia. Essas vibrações envolvem o ser a quem são dirigidas. Podemos imaginar-nos, pais amorosos, dizendo ao filho: Deus te abençoe. O quanto de bênçãos a ele endereçamos. Podemos cogitar de que tantas vezes pronunciado o desejo, o mantemos envolvido em um halo de reconforto. As bênçãos de Deus, tão esquecidas e tão ao nosso alcance. Pense nisso. Você, pai ou mãe, avô ou avó, tio ou tia, padrinho ou madrinha, que ama este pequeno ser que viu nascer, que observa crescer, que o deseja feliz e triunfante. Pense nisso. Pense nisso e comece a utilizar o Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja muitas vezes. Constatará após um tempo os benefícios alcançados, que se traduzirão em menos rebeldias e teimosias, menos explosões de raiva e egoísmo, mais aconchego. Tente e constatará por que as bênçãos de Deus são vibrações inigualáveis. Como o sol que espanta o frio e ilumina o mundo, elas aquecerão o coração da sua criança, o seu também, e todos seremos muito mais felizes com as bênçãos de Deus. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos usar o atributo da inteligência, vamos usar o conhecimento, as leis da física, a lei da gravidade. Vamos nos atrair através dos bons pensamentos. Hoje a aula foi boa porque nos mostrou que nós não estamos distantes um dos outros, meus amigos. Ponha isso. Nós aqui nos estúdios da Rádio Clube do Pará e você aí na sua casa, no seu trabalho, na via pública, onde quer que você esteja, nós estamos nos atraindo a partir do pensamento positivo.
e fluido hoje é muito bem explicado pela física e astrofísica. E vem a figura de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, que está em toda parte, assim como nós estamos nele, ele está em nós. Então tudo é um aglomerado de energias que nós podemos compartilhar. Mas aí você diz, mas eu não estou legal, Douglas, eu acho que eu estou captando alguma energia negativa. Não tem problema, porque a oração ela serve justamente para isso, para dispersar o que está nos incomodando. Mudar mesmo para melhorar. E Jesus já dizia, não vamos cansar de lembrar, Jesus Cristo, tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E vem a doutrina espírita nos apresentando com uma clareza bastante formidável. O mundo espiritual, somos cercados por nuvens de testemunhas e existem benfeitores amigos que nos auxiliarão. O momento da prece é o momento todo especial que vamos manipular essas coisas boas da natureza. É muito bom. Você está doente? Vai já se recuperar. Tenha fé naquilo que você está pensando de positivo. E você que está saudável a 1.500 km por hora, vamos fazer o bem? Vamos projetar energias positivas? Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e compartilhar junto com ele, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani, Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé com o próprio José Guilherme, oração ao Senhor. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor,
Eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito em chaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Aprenda a esquecer, fale pouco e ouça mais. Chico Xavier. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.